Senhores vereadores, vereadoras, funcionários desta casa, demais pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, bom dia a todos. Iniciando os trabalhos solicito do secretário, vereador Marco Antônio da Cruz Silva, que faça a leitura do livro de presença dos nobres vereadores e vereadoras presentes nesta sessão. Lista de presença da 61ª sessão ordinária do 5º período legislativo do biênio 2023-2024, da 15ª legislatura 2021-2024 da Câmara Municipal de Vereadores de Ibaí, realizada em 1º de fevereiro de 2023. Vereadores presentes: Antônio Alves Pires, José Alencar Rocha, Maria Célia da Silva, Edson Maciel Filho, Marco Antônio da Cruz Silva, Laeli Fernandes Nunes, Ailson Soares de Oliveira. Após verificar a existência de quórum legal sobre a proteção de Deus e de acordo com o regimento interno desta casa, declaro aberta a presente sessão. Peço ao novo secretário que faça a leitura da pauta da presente sessão. Pauta da 61ª sessão ordinária do 5º período legislativo, biênio 2023-2024. Expediente: leitura, discussão e votação da sessão anterior. Pequeno expediente sem matéria, ordem do dia sem matéria. Gabinete da Presidência, 30 de janeiro de 2023. Vamos aqui para o expediente. Solicito do secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da primeira sessão extraordinária do 4º período legislativo do biênio 2021-2022, da 15ª legislatura 2021-2024, realizada às 9 horas, no dia 27 de dezembro de 2022, presidida pelo senhor Marco Antônio da Cruz Silva e secretariada pelo senhor Isaílson Soares de Oliveira. Presença e ausência: 7 vereadores presentes e 2 ausentes, Edson Maciel Filho e José Alencar Rocha, conforme o livro de presença. Depois de ser informado pelo secretário da Eficiência e Código Legal, o senhor presidente declarou aberta a sessão extraordinária. Iniciando os trabalhos, o senhor presidente solicitou ao secretário que fizesse a leitura da pauta da presente sessão. Expediente: leitura da sessão anterior, a qual, após ser colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Pequeno expediente sem matéria, ordem do dia. Leitura, discussão e votação do projeto de lei número 1 de 1º de dezembro de 2022, com pedido de urgência especial, que dispõe sobre a alteração do artigo 94 e inclui seção 1 e os respectivos artigos 94A, 94B, 94C, 94D e 94E, altera o artigo 54, altera e inclui tabelas de receitas na Lei Complementar número 6 de 2017, Código Tributário e de Rendas do município de Ibaí e das outras providências. Após o vereador Isaílson Soares de Oliveira realizar a leitura do referido projeto, o senhor presidente franqueou a palavra, onde fizeram uso da palavra os vereadores Antônio Alves Pires e Hermelino de Oliveira Alves, ratificando a importância das mudanças no projeto de lei. Seguindo, deu início à votação, onde o projeto de lei foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo para ser deliberado, o senhor presidente declarou encerrar a sessão, determinando ao secretário que leve a presente ata, que depois de lida e verificar sua exatidão, vai assinada pelo presidente, pelo secretário e pelos demais vereadores. O Ibaí, Bahia, 27 de dezembro de 2022. A ata está em discussão e votação. Aqueles que estiverem a favor da aprovação da ata, que permaneça como estão. Quem estiver contra, que se manifeste. A ata está aprovada. Solicito ao secretário que recolha a assinatura dos senhores vereadores e vereadoras.
Vamos dar continuidade e nossos trabalhos. Aqui o pequeno expediente sem matéria. Senhor presidente, uma questão de ordem, por favor. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu gostaria, inclusive, antes de fazer a questão de ordem, de dar bom dia, né, aos funcionários da casa, internautas que nos assistem, desejar aos nobres colegas vereadores e vereadoras um feliz retorno, né, a esta casa. Estamos retornando hoje do recesso, que possamos fazer um trabalho como já vem feito nessa casa, um trabalho voltado para defender a comunidade, os interesses da comunidade. Então, que sejam todos bem-vindos, né? Senhor presidente, tem uma questão de ordem para a gente consertar aqui, quer dizer, corrigir, no caso, as comissões permanentes, né? Porque Vossa Excelência assumia 2 comissões aqui, né? Relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, membro da Comissão de Finanças, Orçamento e Serviços Públicos e membro da Comissão de Saúde, Assistência Social, Turismo e Meio Ambiente. Como Vossa Excelência assumiu a presidência da Casa, eventualmente não pode fazer parte das comissões. Então, eu proponho aqui que a gente, como eu não fazia parte de nenhuma das comissões, porque estava na presidência, a gente, se for um acordo dos colegas, fazer aqui apenas um rodízio, né? Eu assumo as comissões onde o presidente estava assumindo e mantenha a mesma ordem das outras comissões que estavam, né? A comissão aqui, por exemplo, a Comissão de Justiça, a presidente é a nobre colega vereadora Doris Day, o relator Antônio Alves Pires. Então, ficaria eu, no caso, como relator, e Vossa Excelência como presidente. E na Comissão de Finanças, Orçamento e Serviços Públicos, o nobre colega Antônio Alves Pires era membro, aí, no caso, eu passo a ser membro, e na Comissão de Saúde, Assistência Social, Turismo e Meio Ambiente também passa a ser membro. E as demais ficam como estão. Se for como um acordo das bancadas, acho que está certo. Então, vamos ver se os nobres colegas estão todos de acordo. Vereadora Doris está de acordo. Então, pronto. Então, é só... Está de alteração aqui as meninas ali das comissões. Aonde alteração. já estão nas comissões, exatamente. Exatamente. É verdade, não é? Então, para evitar essa movimentação toda... Exatamente. E aí, como as comissões elas são eleitas para os 4 anos, para o mandato inteiro, então, para não haver essa mudança toda, a gente faz apenas o rodízio, né, no caso, de mim para o presidente. Certo. Então, é só essa questão de ordem, senhor presidente. Então, pronto. A palavra está franqueada, se tiver algum vereador que queira fazer uso, que fique à vontade. Senhor presidente, eu também teria uma questão de ordem. Primeiro, dizer que concordo com essa substituição, na verdade, né, do vereador Marco Antônio, substituindo o ex-vereador, hoje também presidente, né, atual vereador e presidente, que é ex-vereador, já estou tirando o mandato, mas não é apenas vereador, mas também presidente da casa. Então, porque todos os demais já compõem as comissões, né, a gente teria que mexer em tudo, eu acho que é mais prudente fazer apenas a substituição. Em segundo lugar, também dizer, né, da nossa alegria de retomar os trabalhos dessa casa, trazendo as demandas da nossa população, né, atendendo os anseios, né, dialogando, debatendo, como a gente vem fazendo ao longo dos anos. E tem uma questão, senhor presidente, que eu tenho recebido, né, muitas perguntas, muitas dúvidas, muitas angústias das pessoas. Inclusive, eu dialoguei com o vereador Marco Antônio sobre o tema. Queria aproveitar e trazer para o conhecimento de todos. E também, ver em que pé que está, né, as providências tomadas. Eu acho que já é de conhecimento da comunidade como um todo, porque foi para as redes sociais, que nós temos, né, o município de Bahia tem, em Salvador, um terreno, né, hoje só é um terreno, porque era a casa de estudante ali no 2 de julho, né, mas a casa foi deteriorando, caindo, né, por fim caiu até a fachada da casa e ficou apenas o terreno, né. Aquele terreno, para quem não se lembra, né, a casa, na verdade, na época, ela foi adquirida pela Prefeitura Municipal de Ibaí, num rápido mandato, né, do prefeito Argemiro Borges, né. Foi um momento que ele assumiu a prefeitura, muito rapidamente, e ele comprou aquela casa em Salvador. E destinou a casa para
ser utilizada pela CEL, Casa dos Estudantes de Bahia, em Salvador. Né? E assim vinha funcionando até a Defesa Civil condenar totalmente a casa. Os estudantes mudaram de lá e ficou apenas a ruína, que acabou caindo totalmente. Só que aquela área é patrimônio tombado, né? E para construir naquela área é preciso ter autorização do IPHAN. Não basta ser um processo, né, via prefeitura, alvará, essas coisas. Precisa que o IPHAN também autorize. Há uns 2 anos, 3 anos, eu não me recordo exatamente, houve a especulação de que estava sendo construído naquele terreno. A gente foi averiguar e, na verdade, não era no terreno da CEL, né? Inclusive, nós pedimos ao companheiro Rui Oliveira, na época, para ir até o IPHAN, e ele fez essa pesquisa, disse que não tinha nenhum processo de pedido de autorização de construção naquele terreno, né? E o IPHAN se comprometeu, inclusive, em não autorizar, até porque o terreno pertence à Prefeitura de Ibaí. Quando foi há uns, acho que 15 dias, 20 dias atrás, né, um ex-morador da Casa de Estudante, Fábio, estava em Salvador e esteve lá, inclusive tirou fotos, filmou, e ficou muito preocupado porque há uma construção justamente no terreno. Tem uma placa, né, autorizada pela Prefeitura de Salvador, a placa que tem lá. Né? Aí veio essa polêmica novamente, né? Muita gente cobrando. Eu até falei o seguinte, aqueles terrenos são estreitos demais, o terreno da CEL é muito estreito. Né? Você, para ter uma ideia de onde, se é dentro do terreno, se não é no terreno, eu falei, eu fui lá, olhei, não sei dizer se é dentro do terreno da CEL, se não é do terreno da CEL. Aí ficou essa polêmica, né? Não podemos permitir, de fato, né, perder o terreno que pertence à Prefeitura, e que nossa expectativa é que a Prefeitura faça uma permuta, a gente até falou sobre isso, né? Ou venda aquele terreno para construir em outro lugar, ou faça uma permuta, faça uma troca por uma casa em outro bairro, porque lá também não é um bairro muito adequado para uma casa de estudante mais, a rua, inclusive, não é. Né? Então, eu passei logo de imediato essa preocupação para o vereador Marco Antônio. Ele disse que ia tomar todas as providências, né, e eu queria aproveitar a oportunidade para ouvi-lo, né, saber o que foi feito, se constatou que é no terreno da CEL, se não é, se não for, que maravilha, a gente fica aliviado, mas se é, quais as providências que a Prefeitura já tomou, né, para que a gente não perca aquele terreno, né, para um particular, né, que se apropria de forma indevida. Então, seria essa a minha preocupação. Eu gostaria que o vereador colocasse para a gente as informações também. Obrigado. Senhor presidente. Não, vereador, pode usar. Nobre colega, é o seguinte, eu vou também fazer uma explanação com relação a esse terreno da CEL, que é uma preocupação grande da nossa parte já há bastante tempo. Né? Eu me recordo que em 2012, eu estando em Salvador, eu vi uma reportagem na época, na Tribuna da Bahia, que dizia que o prefeito tinha baixado um decreto em Salvador que iria arrecadar os casarões abandonados do centro histórico. Naquele momento, a CEL estava abandonada, entre aspas, porque justamente a Defesa Civil tinha condenado o casarão já e já tinha mudado os estudantes lá para o Tororó. Daí a casa estava abandonada naquele momento, né? Não estava tendo hóspedes, não estava tendo pessoas morando. E aqui eu trouxe um recorte dos jornais aqui para essa casa, na época. A comissão de educação era eu, a vereadora Doris Day e o vereador Higino. Nós pedimos uma audiência ao então prefeito Pedro Rocha e ao secretário João Borges de Educação à época. Fomos à prefeitura, nos recebeu. Levei essa preocupação naquele momento. E o prefeito da época, Pedro Rocha, e o secretário João Borges, se comprometeram a tomar providências no sentido de fazer alguma coisa lá na CEL para que o terreno ficasse dessa forma. Infelizmente, nada foi feito. Depois que o prefeito Birinha assumiu a prefeitura, eu fui lá em Salvador, peguei todos os IPTUs que, inclusive, não estavam pagos. O último IPTU pago tinha sido em 2008, ainda na gestão do Dr. Raul, e paguei todos os IPTUs, eu não, a prefeitura, né, peguei todos os impostos, inclusive tinha alguns na dívida ativa já, mas trouxe para cá, regularizou a situação, a prefeitura pagou todos os IPTUs, inclusive o de 2023 está pago já,
E o que aconteceu? Surgiu esse boato, que o terreno da CEL tinha sido invadido e tal. Eu fui lá na CEL, a primeira pessoa que falou isso comigo foi James, que mora, inclusive, naquela rua, e eu estive lá. Realmente tem uma obra vizinha ao terreno da CEL. Como a vereadora falou, o terreno da CEL é muito estreito, ele é comprido, mas muito estreito, só são 2,5 metros, 3 metros de frente só. E, naquele momento, a construção não era no terreno da CEL, era um terreno ao lado. Mas, mesmo assim, a gente se preocupou. Eu falei com o prefeito algumas vezes para fazer um muro ali, botar uma grade, infelizmente também não foi feito. Mas fiquei sempre observando. Ultimamente, depois que o Fábio falou, eu estive lá na CEL, a construção realmente era um terreno ao lado, mas me parece que invadiram um pouquinho para dentro do terreno da CEL. Então, o que é que a gente fez? Paguei o IPTU 2018, eu não, a prefeitura. Né? Peguei o IPTU, a prefeitura pagou, 2023, e solicitei ao cartório uma certidão de inteiro teor do terreno, porque a certidão traz todos os dados do terreno, dizendo que o terreno é da Prefeitura de Uibaí. Né? E, com esse documento em mãos, eu vou ajuizar lá para a gente fazer, ver se realmente o terreno foi invadido ou não, mas com esse, eu não mexi ainda, porque ainda não estou com esse documento em mãos. É melhor a gente fazer as coisas documentadas, mas já foi pedido ao cartório, eles pediram 15 dias úteis para entregar o documento, Salvador tem essas coisas, né, de demanda de cartório, mas assim que eu receber esse documento, deve ser daqui para a semana que vem, aí sim, a gente vai lá na CEL para ver realmente se foi invadido, se não foi. Se foi, ver qual é a providência. Se uma queixa na delegacia pedindo a apropriação do terreno, né, de volta, no caso, a retirada, né, de quem invadiu, se fez alguma coisa, e que a gente faça o muro lá e coloque uma grade. Agora, ficou de uma forma que não pode mais esperar, né, tem que fazer mesmo o muro e colocar uma grade para assumir. Mas, até então, o terreno pertence à Prefeitura de Uibaí, todos os IPTUs estão pagos, desde 2008, quando não estava pago, até 2023, inclusive o de 2020 foi pago agora, que já assegura, no caso, a posse da Prefeitura do terreno, porque se a Prefeitura de Salvador está cobrando um IPTU em nome da Prefeitura de Uibaí, obviamente o terreno é da Prefeitura de Uibaí. E em 2023 já foi pago esse terreno. Então, como bem disse a vereadora Doris, é muito estreito. A gente olhando a olho nu não tem como identificar realmente se entrou ou não no terreno da CEL. Então, pegando esse documento, e posto esse documento em TTU, aí sim, aí eu vou lá no terreno da CEL e adentrar no terreno, que tem um tapume da obra que está sendo feita, está indo até lá a parede da outra casa. Então, fica parecendo que é uma obra só, na verdade. Né? Mas ali a gente chega lá, pegar um pedreiro, tirar aquela placa da frente e já começar a fazer o muro da CEL. Se tiver alguma construção dentro da CEL, procurar saber de quem é, identificar quem foi que fez aquilo ali, e dizer, mostrar o documento, então, se a pessoa não quiser de bom grado disponibilizar o terreno, é obrigado a entrar na justiça, mas com a documentação em dias, né, com a escritura, no caso do cartório, e os IPTUs todos, entrar com um pedido de apropriação do terreno, né, de reapropriação do terreno, para que a gente possa fazer esse muro, que esse muro tem que ser feito. E com relação àquele local do terreno, eu já falava nessa reunião, não sei se a nova colega Doris lembra, mas nessa reunião que tivemos com o então prefeito Pedro Rocha e o secretário João Borges, eu já levei essa preocupação de que ali não é um local para casa de estudante, porque, infelizmente, aquele terreno ali na Rua do Sodré, à noite, é um lugar para estudante horrível, né? Porque virou uma zona de prostituição e droga à noite. Inclusive, os meninos me falavam que tinham, como eles falam, né, no linguajar popular, uma boca de fumo bem em frente ao terreno da antiga casa da CEL. Então, você colocar adolescentes de 13, 14, 15 anos em um local daquele, realmente é uma coisa que eu acho que não convém. Né? Então, eu já fazia essa sugestão na época ao prefeito Pedro Rocha e continuo com esse pensamento, que a Prefeitura de Ibaí deve, primeiro, assegurar a posse do terreno, cercar o terreno, botar um portão lá, porque aí não tem mais risco de invasão, enfim, e procurar realmente fazer, ou uma permuta com alguma construtora que se interesse, né, porque ali para moradia é ruim, mas para, digamos assim, edifícios de escritório, de
de salas de reuniões, de palestras, enfim, como é um centro cultural de Salvador, no centro de Salvador, né? Eu acho que construtoras iriam se interessar no terreno para fazer alguma coisa ali nesse sentido. Então, eu acho que seria bom, né, ver a possibilidade de fazer uma permuta, ou até, se for o caso, ver juridicamente qual é a questão de vender o terreno, mas já destinando o recurso para comprar ou uma casa, ou um terreno ali em Salvador, em algum outro bairro, né, para que se coloque a casa do estudante. Agora, a preocupação no momento é realmente assegurar a posse do terreno, e isso nós estamos fazendo. A semana que vem, assim que pegarmos a escritura do terreno, não é bem a escritura, mas é uma certa de TTO, onde diz tudo, os limites, o tamanho do terreno, enfim, a localização, tudo certinho. Aí nós vamos lá para ver. Se realmente houve qualquer invasão no terreno da CEL, a gente vai entrar na justiça ou dar uma queixa na polícia, aí o advogado vai dizer qual é o caminho mais viável, né, para que a gente possa assegurar a posse do terreno e já de imediato fazer um muro ali para que se assegure esse terreno. A questão da permuta ou a venda é uma questão que tem que se ver depois, tem que ver os meios legais, tem que passar aqui por essa casa, que tem que autorizar. É um terreno da prefeitura, né? A gente tem que ver qual é o melhor modo. Eu, no meu modo de pensar, acho que hoje em dia, com a mobilidade melhorou muito em Salvador, com o metrô, né? Hoje, a facilidade de transporte para qualquer bairro em Salvador, praticamente. Então, não seria assim, necessariamente, uma casa não deveria ser necessariamente no centro da cidade, pode ser até em um bairro. Porque, falo isso pela questão da dificuldade de se achar um terreno no centro da cidade, em um bairro mais adequado, que seria ali, no caso, o Tororó ou os Barris, que são os dois bairros centrais, mas que tem ainda uma grande quantidade de moradores, né, de pessoas que moram realmente lá, porque lugares que só tem comércio, à noite, realmente, o comércio fecha, aí fica pontos de droga, prostituição, etc. Agora, bairros mais residenciais ficam melhor. E no centro ali só tem Barris e Tororó, né? Talvez Nazaré ali. Mas, para se achar um terreno ali é difícil. E aí, mas não seria necessariamente hoje, com alguma habilidade, metrô e tudo, acho que não teria essa necessidade tão grande de ser no centro da cidade. Seria bom que fosse, mas se por acaso se achar um terreno adequado em qualquer outro bairro, né, que não seja tão longe, né, obviamente, tem transporte, etc., seria mais viável. Mas isso é uma questão para se ver depois. Vamos ver primeiro, assegurar, vereador, o terreno da CEL, e eu quero deixar aqui para os internautas que nos assistem, pessoas que estão ouvindo, essa informação, que a semana que vem, se Deus quiser, essa certidão já deve estar disponibilizada. Eu já pedi, já tem 10 dias que eu pedi isso, e eles pediram 15 dias úteis. Então, acredito que a semana que vem já deve estar disponibilizado. Com isso em mão, nós vamos lá verificar realmente se foi invadido, se não foi. Porque o terreno está lá. Se foi invadido, é só uma questão de meio metro, assim, tem uns pilares lá feitos, a gente não sabe se é da obra de causa ou se está no terreno da CEL. Mas, enfim, nós vamos tomar providência para que se assegure a posse do terreno e não se perca, né, um bem do município, inclusive um bem histórico, né, um bem cultural, um bem que realmente não pode ser perdido. Ele pode ser mudado, mas se mudar para algum outro local, leva a história também, né? Se coloca à disposição dos estudantes, como sempre. Obrigado, doutor. Está franqueada a palavra. Mais alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Bem, então, vamos dar continuidade aqui, o pequeno expediente sem matéria, mas eu quero ouvir aqui dos pais dessa casa. Hoje é quarta-feira, né, dia 1º, teve sessão hoje, se querem fazer outra sessão na sexta, agora, ou se querem deixar para de sexta a 8, vocês aqui sabem aí. Senhor presidente, como eu acho que hoje é quarta-feira, a pauta já seria fechada hoje, né? Não tem nenhuma matéria, acredito que pode fechar semana que vem, não sei, mas os senhores vereadores que não é. Todos de acordo? Vereadora? Ó. Bem, então, a ordem do dia também essa matéria. E não havendo mais nada para ser deliberado, declaro encerrada a presente sessão, convidando a todos para a próxima sessão, que será de sexta-feira, 8. E muito obrigado a todos.